E lembrando aí para se inscrever no canal e se inscreve logo, não é possível que todo programa, todo vídeo tem que ficar igual esses idiotas aí falando para se inscrever toda hora, não existe isso. Implorando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem já chegou, para quem está chegando. Depois de uma série, uma porção de vídeos, programas e tal, gravações sobre um monte de textos do Walter Benjamin, agora finalmente, né, depois de um bom tempo, eu vou parar para poder ler a obra de arte na área de sua reprodutibilidade técnica. É um bom texto para isso, para uma leitura não de sobrevoo, a leitura mais generalista. É um bom texto para poder se ler calmamente, pausadamente. Então talvez por isso eu tenha prolongado um pouco essa publicação. E essas publicações, eu vou ver como é que eu vou fazer, não sei em quantos programas, quantas gravações isso vai caber, mas o objetivo hoje é apresentar o texto e o comecinho dele também, a edição, que eu saiba, que eu tenho a notícia, não tem uma edição melhor do que essa, que é, vamos ver se eu consigo enquadrar aqui, a Benjamin e essa, né? Como é que é? Benjamin, obra de arte, da Contraponto. Porra, porque além de ser a versão sem corte, ou seja, não tão baseada na publicada pelo Instituto lá de Frankfurt, pelo Adorno Horkheimer, que alteraram bastante, cortaram bastante a versão original em alemão do Walter Benjamin, ou seja, é uma versão mais integral, mais inteira. A tradução aqui é a partir dessa versão mais completa. Tem uma série de estudos interessantes, de especialistas, de estudos muito bons, né? Assim, detalhados e tal, enfim, capítulo por capítulo da obra de arte, tem comentário, tem história da recepção, tem uma série de histórias aqui que permite uma leitura muito intensiva, assim, muito detalhada desse pequeno texto do Walter Benjamin. E alguns capítulos aqui, uma da Susan Book Morse, que são capítulos, vamos dizer assim, anexos, são alguns ensaios, né? E de uma moça chamada Miriam Hansen, também é outro texto interessante, que complementam assim, a leitura desse texto do Walter Benjamin. Então, como texto de referência, é muito interessante e, enfim, complementar essas leituras com outras leituras próprias que eu tenha feito aí no caso, né? Então vou bem devagarinho, dentre uma série de histórias aí que podem ser destacadas na apresentação para apresentar esse ensaio. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Eu fiz nessas gravações de uma série de textos do Walter Benjamin e talvez não por um acaso ficaram pendentes, eu acho que 3 grandes textos, né? Textos, enfim, com possibilidade até de virarem livros, caso o Walter Benjamin tivesse vivido mais um pouco. Que é isso, a obra de arte na área de sua reprodutibilidade técnica, o narrador e as teses sobre o conceito de história. Inclusive tem livros sobre a tese do conceito de história. Essa versão aqui, essa edição que eu estou mostrando para vocês, deixa de ser um livro também sobre esse ensaio. O narrador, que talvez seja o texto que eu mais gosto, eu pessoalmente que eu mais gosto, pelo menos eu não encontrei ainda algo mais aprofundado, assim, um livro ou alguns livros que tratem, só os artigos mesmo soltos sobre o texto do narrador. Mas para mim são os 3 textos mais importantes dessa fase mais tardia do Walter Benjamin, sem contar os trabalhos dele sobre o Goethe, sobre os românticos alemães, sobre o drama barroco. Também esse aí então está no horizonte de publicação bem lá na frente. Com certeza a introdução ali, o começo do drama barroco
dá para fazer uma parte, fazer uma exposição sobre, mas o Drama Barroco como um todo é um livro grande e tal, com muita minúcia. Então eu não sei nem como é que seria expor esse livro, mas também está aí no cronograma para algum momento ele aparecer, né? Enfim, eu faço aí também de uma maneira, né, sozinho e tal, enfim, eu boto sempre meu Pix, tanto, né, tá nas descrições e tal do podcast, dos podcasts ou do YouTube, etc. Né, eu nunca recebi nada, então eu já estou fazendo isso aqui, tô no terceiro, não, completei 3, né, completei 2, estou no terceiro ano que eu estou fazendo essas coisas, não faço por conta própria, e vou seguindo, né, vou seguindo, então assim, né, com a participação, né, das pessoas e tal, tem uma participação, enfim, razoável, interessante, pela incidência, assim, que é pouca, né, pequena, graças a Deus também, de certa forma, mas é interessante, assim, pô, quando as pessoas, não há dúvida, que dúvida tem cada dúvida, que às vezes não interessa, né, assim, de modo geral são dúvidas bem banais e tal, às vezes são coisas assim, mas, sabe, um apelo para alguma coisa e de repente pode se movimentar, a gente acaba se movimentando até mais. Mas ser um apelo maior, enfim, também quem sou eu, né? Eu nem me apresentar enquanto tal me apresento. Quem sou eu para poder pedir esse apelo, mas enfim, sem isso, tô falando da questão, né, que rola uma certa naturalidade, você vai onde tá quente, né? Tá buscando a luz, né? Essa coisa aí natural, o calor. Então, sem isso, a gente vai de uma maneira mais lenta, né? Quanto mais luz, mais calor, mais rápido, mais forte fica. Então, talvez eu pudesse já até ter terminado o Walter Benjamin, enfim, já leio tanto tempo, né? Eu e muitos outros, né? Porque é um autor. Eu vi uma palestra do Gumbrecht, eu não lembro se é diante da pandemia, se eu não me engano. 2017, 18, 19, não lembro. Ele falando, pleno naquela época, naqueles anos, o Walter Benjamin era o autor mais citado no mundo, né? Nessa área aí das humanidades. Então, enfim, quantos outros leitores também de Walter Benjamin não tem. Bom, e é isso. Então vamos seguindo aí seguindo o curso das coisas. Como eu já mencionei, é um texto relativamente tardio, apesar de que também disse que não tratei de nenhum texto mais denso, vamos dizer assim, mais tardio do Walter Benjamin, maior, né, de maior escopo, mas tratei sim, tem 3 programas aí, 3 ou 4, tá faltando um, eu acabei de lembrar, tá faltando o quarto, que seria, enfim, o último ensaio ali mais pronto sobre Baudelaire, mas os 3 daquele escrito sobre o lírico do tempo do capitalismo já tá disponível, já tem um tempo já. Então é interessante, né? Devagarinho vamos cobrindo aqui uma série de textos. É isso aqui, né? É isso. Professor, enfim, estamos aqui nesse lugar aqui de internet, trabalhando de graça. Mas é maneiro, enfim, é maneiro. Não, eu não sei, assim, eu não tem corte aqui, né? Então, eu fico só. Deixa pra lá. Eu vou contar uma história aqui que é desviar um pouco, mas tem muitas histórias, né, sobre a profissão, né? Sobre a profissão docente. Mas, dentre essas histórias, eu fico lembrando. Graças a Deus eu pude fazer isso também, né? De trabalhos. Muita gente trabalha de graça ou quase de graça, né? Como isso às vezes é recorrente. Então, quando eu achei que também já não fosse fazer mais isso, aí eu achei bacana começar a falar na internet. Então, estamos aqui de novo fazendo um trabalho de graça. E é legal, acho que é bacana, enfim, dar aula. O mais esquisito, talvez não seja nem dar aula de graça, o mais esquisito é não ter pessoas, né? Dar aula para uma câmera, que é o meu celular, né? Que até distorce aqui um pouco, que ele fica no modo selfie, para poder meio que ver onde eu tô, né? E aí, enfim, com o celular na tua frente, sem esse contato mais imediato, isso aí com certeza
é o mais louco dessa história toda. Enfim, falando um pouquinho para poder também humanizar um pouco as coisas, né? É importante humanizar um pouco. Eu acho que é por aí. E, bom, é um texto mais tarde do Benjamin, é um texto, não é um autor simples, né? E eu queria destacar o papel do Horkheimer. O Horkheimer foi um dos professores responsáveis pela não aprovação da tese dele de docência, ou seja, sobre o drama barroco, que levaria ele a ser professor lá em Frankfurt. E também o Horkheimer, ele é pivô, o Adorno também, de uma maneira mais discreta. O Adorno vai ser pivô num outro sentido que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o Horkheimer tem a participação explícita tanto nessa negação do, enfim, da recusa, né, de não deixar o Walter Benjamin entrar e recusar a tese dele ali como suficiente para poder provar que ele era capaz de dar aula na Universidade de Frankfurt, mas também num momento posterior, crítico da vida do Walter Benjamin. Isso está em riqueza de detalhes na biografia do Bernd Witt. Eu acho que não é White não, porque ele é alemão, então é Bernd Witt. Bernardo, né? O Bernardo sem vogal. B-E-R-N-D. Bernd Witt. W-I-T-T-E. Como é que é o nome do livro mesmo dele? A biografia. Walter Benjamin, uma biografia. É pequenininha, mas tem uns relatos interessantes, bem interessantes até. Como esse da interferência do Horkheimer, no sentido de que você tinha um público, um possível público americano com interesse no trabalho dele, interesse no trabalho do Walter Benjamin, e ele foi sabotado, né, pelos dois, né, pelo Horkheimer e pelo Adorno, o que mostra aí como é que você tinha não só uma diferenças grandes em concepções teóricas, mas também uma oposição aí complicada no dia a dia, e como é que também depois, principalmente o Adorno, vai se apropriar aí do Walter Benjamin sem colocar ele sem citar o Walter Benjamin, vai usar os conceitos, principalmente da obra de arte na área da sua reprodutibilidade técnica, vai usar isso, mas sem citar, né? Sem trabalhar explicitamente com o Walter Benjamin, vai deixar ele no silêncio. Eles não só silenciam o Walter Benjamin quando ele está vivo, e talvez, se desse tempo, não sei se daria tempo com essa loucura aí do suicídio do Walter Benjamin, né? Foi difícil às vezes a gente avaliar, né, esses casos e tal. Mas ele estava sendo perseguido, enfim, ou enfim, se era alguma outra coisa. É uma situação meio complicada. Mas durante a década de 30, ou seja, ele se mata em 1940, você tem um leitor possível, que é o Jay Leida. Um estudioso de cinema e tal, alguém que trabalhava com Eisenstein, né? Que estudou Eisenstein na Escola de Cinema de Moscou e tal. Eu trabalhava para o MoMA, né? Tem essa possibilidade, que agora eu não estou lembrando no detalhe do que está escrito na biografia escrita pelo Ben White, mas de uma possibilidade relativamente concreta do Benjamin ir para Nova York na década de 30, mas o primeiro passo para ele poder ser convidado e ter lá, desfrutar lá de uma situação melhor do que a que ele passava na Europa, foi sabotada logo no começo, porque esse rapaz aqui, esse Jay Leida, queria uma tradução, pedia uma tradução do texto alemão, da obra de arte na área de sua reprodutibilidade técnica, e o Horkheimer se negou, né? Na verdade, esse Leida, ele pede para o Horkheimer a versão alemã. O Horkheimer diz que não tem essa versão alemã do texto e que era uma mentira, que ele tinha essa versão alemã, não queria,
porque sabia que se o dia que fosse confrontada a versão alemã com a versão francesa, ia mostrar o tamanho da interferência que o Adorno e o Horkheimer tiveram na publicação da versão que acabou depois sendo mais difundida, né, que foi a patrocinada pelo pessoal lá de Frankfurt, pelo pessoal de Frankfurt. Então o Walter Benjamin fica muito brabo, né? Porque ele queria que o texto dele chegasse lá nos Estados Unidos. Ele chega a escrever esse Leida, oferecendo as versões francesa e alemã. E ele acaba enviando, né? Enviando esse texto para o Leida, que por algum motivo misterioso aqui não recebeu essa carta, nem recebeu essas versões aqui do Walter Benjamin. Até depois, no espólio do Leida, ninguém encontrou essa carta do Walter Benjamin. Walter Benjamin enviou. E o Adorno foi para Nova York, estava em 37, mas em Nova York, e Walter Benjamin pergunta para o Adorno, né? Você procurou Leida em Nova York? Suponho que não teve tempo para isso. E o Adorno nem respondeu ao Walter Benjamin. Enfim, aí ficou essa coisa, essa impossibilidade de se criar um elo entre o Walter Benjamin e os americanos. E os outros alemães aí, esses dois, né, Horkheimer e Adorno, eles estavam em trânsito, né, direto América e Europa, enquanto aí o Walter Benjamin passava o pão que o diabo amassou, né, recebia muito pouco. Uma das coisas que tem nessa biografia do Ben White é que recebia muito pouco, né, bem pouco para poder escrever, né, era um salário menor que o de subsistência. Então eles vão ter uma série de embates. O Adorno, no texto dele sobre o jazz, usa explicitamente, né, uma série de temas aí desse texto, da obra de arte da área de sua reprodutibilidade técnica, o capítulo da indústria cultural, da dialética do esclarecimento também. Só que ele nunca é mencionado. A Hannah Arendt fica puta, ela chega a falar isso na época. Ou seja, até a década de 60, até a década de 70, o Walter Benjamin ele morre em 1940. Até a década de 70, o Walter Benjamin fica bem desconhecido. Você tem uma reivindicação por parte dos estudantes sobre o Walter Benjamin, querendo saber mais sobre o Walter Benjamin. Ou seja, acontece de baixo para cima essa chegada do Walter Benjamin na academia. Em 80 você tem o Agamben descobrindo os manuscritos das passagens, foi guardado pelo Georges Bataille. Década de 90 isso entra com muita força ali em Paris e tal, talvez por isso que chega no Brasil também com muita força, por essa francesia, né? Essa coisa entre essa associação cultural Brasil-França, que enfim, pode ser maior ou menor, mas é algo que funciona já há muito tempo, né? Há muito, muito tempo na nossa história. Aí o Walter Benjamin é esse autor super lido. Então o Walter Benjamin, o Adorno Horkheimer tinham concepções diferentes sobre o que seria o marxismo, o que seria o comunismo. Os dois de Frankfurt achavam o Benjamin um tanto quanto teológico, né? E Walter Benjamin vai sempre inverter, mostrar como a visão dos dois, por mais que tenha uma capa assim, mais materialista, mais ortodoxamente marxista, uma expressão mais ortodoxamente marxista, na verdade é mais teológica ou teleológica do que a do Walter Benjamin. E ele vai criar essas concepções muito, vamos dizer assim, arrojadas, né, fora do tempo e tal. E nem o próprio Brecht, que era um amigo do Walter Benjamin, inclusive uma das oposições que os dois frankfurtianos opunham ao Walter Benjamin, a publicação do texto, era que estava cheio de veneno brechtiano, eles queriam expurgar o Brecht do ensaio do Walter Benjamin, o que é difícil, né? O que seria bem difícil, eles não gostavam do Brecht. Olha só, olha como os caras estavam fora do tempo. O Brecht acabou sendo uma revolução do teatro, tá? O Walter Benjamin viu isso, entendeu isso
e se, como é que é, banhou nessa coisa aí e botou dentro dos textos dele. Mas o próprio Brecht, quando lê a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, ele, enfim, parece que não entendeu muito bem, né? Tem uma carta do Brecht, está aqui nessa edição da Contraponto, que o Brecht fala o seguinte: Benjamin está aqui, escreve um ensaio sobre Baudelaire. Ele parte de algo que chama de aura, que se relaciona com os sonhos, acordado. Ele diz: quando alguém sente um olhar dirigido a si mesmo, mesmo quando está de costas, retribui esse olhar. Aí bota exclamação assim, entre parênteses, o Brecht. A expectativa do que é olhado, do que se olha, constitui a aura, que estaria se perdendo nos últimos tempos, juntamente com o culto. Benjamin descobriu isso a partir da análise do cinema, onde a aura se desintegra por causa da reprodutibilidade da obra de arte. Absolutamente místico, a partir de uma postura antimística, adapta-se assim à concepção materialista da história. É horrível, né? Disse o Brecht. Ou seja, não era um autor fácil, né? Nunca foi um autor fácil, mesmo para pessoas né, com melhores intenções, como o Brecht. Às vezes era um autor difícil de entender. Eu acho que também isso acaba levando a própria compreensão, né, da dificuldade de escrita. Tem essa dificuldade de escrita, a penúria material que Walter Benjamin vivia na época, né? Também as perseguições e tal, um judeu, né, um judeu alemão, e que foi rejeitado totalmente ali na Alemanha antes da ascensão do nazismo. E como é que esse cara precisaria, existiria né, tinha uma pretensão do Walter Benjamin de transformar esse texto aqui num livro. Ou seja, provavelmente, se tivesse sobrevivido, se tivesse consertado esses problemas materiais aí mais urgentes, né, se afastado desse pessoal de Frankfurt que só atrapalhava a vida dele, etc. Enfim, se ele tivesse conseguido arrumar melhor a vida dele, e como, né, é sempre difícil de julgar, mas provavelmente seria um livro que seria um texto, um tema que seria muito melhor elaborado, muito mais, talvez estivesse mais detalhado, ficaria mais fácil talvez de entender. Mas enfim, não aconteceu. Walter Benjamin acabou sendo um ensaísta, né? Um grande ensaísta. Tem esse livro dele do Barroco, que é um monstro, né? É um monstrão. Mas, enfim. Bom, então tá aqui, né? Então é bom porque já começa no preâmbulo, que tinha sido eliminado na versão francesa, na versão dos frankfurtianos. O preâmbulo e o fim, né? O epílogo. O epílogo tinha sido também, é um epílogo muito importante, também tinha sido cortado, uma série de partes também por dentro cortada, termos alterados e tal. Bom, aquela coisa, o epílogo é quando fala aquela frase clássica, né, que o fascismo desemboca em uma estetização da política, coisa da estetização da política, a politização da estética. Os caras conseguiram cortar isso, né? Enfim, são uns gênios mesmo. Bom, aí vai lá. Então toda essa questão da dificuldade de escrita, o texto acaba sendo menor e cada trechinho desse texto acaba sendo muito, vamos dizer assim, denso, até porque você tem uma fortuna crítica muito grande já. Então permite ler com mais vagar. Então, desculpa, eu vou até me permitir aqui ler o preâmbulo. Eu vou sair fora aqui da citação que ele coloca, na epígrafe dele, do Paul Valéry. Vou pular isso, enfim. E se alguém quiser, enfim, né, te dar um jeito aí de mostrar que não tivesse edição aqui, mas eu não sei se está em outra tradução, tem essa mesma citação do Valéry, mas vou direto para o preâmbulo. Aí o Walter Benjamin diz o seguinte:
Quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, este ainda estava nos primórdios. Marx conduziu sua investigação de tal modo que ela adquiriu o valor de um prognóstico. Partindo das relações fundamentais do modo capitalista, descreveu-as de forma a tornar possível antever o que o futuro nos reservaria. O capitalismo tendia a intensificar cada vez mais a exploração do proletariado e, por fim, criar as condições necessárias à sua abolição. Beleza. Né? Nada demais aqui, nada que não... Eu não consigo ler aqui nada que seja muito, né, fora do comum aqui, né, que a gente já está cansado dentro de uma ortodoxia marxista, cansado de escutar. O que tem de diferente é exatamente o parágrafo seguinte. Como as mudanças na superestrutura ocorreram muito mais lentamente do que aquelas na infraestrutura, foi preciso mais de meio século para que as mudanças ocorridas nas condições de produção repercutissem nos diversos terrenos da cultura. Só hoje é possível observar como isso aconteceu. Podemos fazer alguns prognósticos a partir dessas observações. Não se trata, porém, de teses sobre a arte do proletariado após a tomada do poder, e muito menos sobre a arte em uma sociedade sem classes, mas sobre o desenvolvimento das artes nas atuais condições de produção. A dialética dessas condições não é menos perceptível na superestrutura que na economia. Por isso seria um equívoco subestimar o valor dessas teses para a luta política. Elas deixam de lado conceitos consagrados como criatividade, genialidade, validade eterna e mistério, conceitos cujo emprego incontrolado e atualmente difícil controle conduz à elaboração do material fático em sentido fascista. Os novos conceitos que introduzimos na teoria da arte distinguem-se dos anteriores porque não podem ser usados para objetivos fascistas. Em compensação, podem ser úteis à formulação de exigências revolucionárias. Bom, um ponto desse preâmbulo é essa noção de você não ver como estanque, superestrutura e infraestrutura. Enfim, o que aconteceu foram uma série de modificações técnicas, de invenções, de transformações nas técnicas de reprodução, que ele vai depois explicitar, contar a pequena história dessas técnicas de reprodução. E como o pessoal estava muito preocupado com a infraestrutura, com os grandes temas, as ideologias, a questão da criatividade, do gênero, do futuro e tudo mais, acabou não olhando para os temas de agora, vamos dizer assim, mais presentes, e olhando para o micro, para o molecular, para dizer, como no antiédipo, o molecular. Olhando para as estruturas molares, não viu a irrupção desse molecular. E a mudança desses meios técnicos acabou mudando todo o arranjo social, completamente todo o arranjo social. E são essas mudanças profundas e imperceptíveis à época que o Walter Benjamin tenta expor para poder usar esse arcabouço teórico, de visão, visionário, para poder organizar a luta política. E aí tem também, fora isso, ou seja, a crítica a essa noção estanque entre estrutura e infraestrutura, onde acaba se menosprezando bastante a questão da infra, assim acredito. Enfim, uma está ligada sempre com a outra, você não tem uma cisão propriamente entre uma coisa e outra. Essa cisão não deixa de ser aquela coisa antiga, cartesiana mesmo, res pensante, res cogitans e res extensa, a coisa material, a resistência, que é o que não interessa, e a res pensante, que é aquela coisa, que é a coisa superior e tal. E aí ele vai falar, não, vamos olhar a coisa material, vamos esquecer essa coisa pensante aí que não levou a gente a lugar nenhum. Aconteceu um monte de coisa que a gente nem viu que estava, nem viu essas transformações. Mas é claro que não existe essa cisão só existe na cabeça, enfim, de alguns teóricos,
Uma coisa está sempre influenciando a outra, essas microestruturas estão influenciando as macro, chamadas ditas macroestruturas sociais. Então, esse é um ponto. E quando ele fala de usar, né, dessa abordagem para atingir meios revolucionários, aí eu lembro do texto sobre o autor como produtor. E eu queria usar isso, né, fazer uma analogia com o autor como produtor, para poder acho que dar conta dessa primeira etapa aqui, né, essa primeira aula, chamada de aula. E depois eu entro no texto propriamente dito, né, acho que foi um longo capítulo, um longo tempo aí de apresentação, contextualização, não sei, uma certa gagueira, né, desculpa, tem um tempo também que eu não trato desse texto aqui, tem alguns anos que eu não trato desse texto, enfim. São textos difíceis e tal, tem essa coisa da rapidez, né, de falar tudo muito rápido e tal, sem pausas, como a edição moderna, a edição atual, ela vai cortando, né, para poder diminuir as pausas e ficar todo mundo ficar ligadão, né, porra, tá fissurado, tá, porque se você der uma brecha, o cara dispersa, a pessoa dispersa. Bom, isso é um modelo maquinal, sei lá, muito louco, porque, enfim, um modelo humano, um modelo de conversa, a gente tem uma série de pausas, né? Uma série de pausas, uma série de desvios, isso aí não tem como. Então, enfim, não é o objetivo fazer algo tão utilitário, né? Acho que a questão toda é essa, né? Fazer aqui algo tão utilitário. Então, enfim, um desvio para poder fechar, então, essa apresentação, mais preâmbulo, com umas observações que eu acho muito interessantes, uma visão, assim, dois personagens do autor como produtor. Que é um texto de 34, enfim, é um texto relativamente contemporâneo ao texto aqui que eu estou falando a respeito. Duas referências intelectuais bem distintas. Uma é o Sergei Tretyakov, que é um intelectual comunista soviético, e outro é o Dublin, né? O Alfred, se eu não me engano, né? Alfred Dublin, que já é um alemão. Dublin é alemão ou ele é, não sei de que eu tô achando que ele é irlandês. É por causa da cidade, né? Dublin. Mas eu acho que ele é alemão mesmo. Dublin não é o cara de Berlim, Alexanderplatz, Berlim, Alexander, não sei que Dublin que é, né? Tem uma série de Dublin, deixa eu ver. Fazer aqui, o bom ter o Google perto é isso, né? Bom, Berlim, Alexanderplatz, é um alemão mesmo. É o Alfred Dublin, é isso mesmo, escritor. Pior que o artigo do Benjamin sobre o Dublin é muito legal. Bem bacana, mas ele vai contrapor aqui certa visão do Dublin sobre o intelectual e essa visão soviética. Bom, aí tá aqui, né? Aí já estou usando já aquela versão clássica da Brasiliense aqui, as obras escolhidas, magia, técnica, arte política, que ele está narrando assim, né, a história do... Ele vai falar o seguinte, ou seja, qual é a ideia... Qual é a ideia do texto do autor como produtor? A ideia é você alterar, né, os meios de produção, né, você se inserir nele de tal forma que você altere os meios ou as relações de produção e não ficar usando os meios de produção, as relações de produção tal como elas são, usando para poder passar uma ideia bonitinha e tal, mas você se manter naquele lugar relativamente confortável. Você tem que usar de tal maneira que você acabe modificando os meios de uso daquele meio de comunicação.
Isso ele vai ver indicar que na União Soviética você tem um uso avançado, bem desenvolvido do jornal ou do jornalismo, que é algo que na Europa está, para o Walter Benjamin, está, como é que é, tá em decadência. Então, olha como o Tretchakov, ele, ele entra nisso, né? Ele é considerado, olha só, eu vou ler que é melhor, vamos lá. Gostaria de pedir vossa atenção para Sergei Tretchakov e para o tipo de escritor operativo, por ele definido e personificado. Esse escritor operativo proporciona um exemplo mais tangível da interdependência funcional que existe sempre entre a tendência política correta e a técnica literária progressista. É apenas um exemplo, reservo-me o direito de mencionar outros. Tretchakov distingue entre o escritor operativo e o informativo. A missão do primeiro não é relatar, mas combater, não ser espectador, mas participante ativo. Então vamos dizer que o Doblin, de certa maneira, é o informativo, é o cara que está o colunista de jornal e tal, tradicional. Tretchakov ilustra essa missão com episódios autobiográficos. Quando na época da coletivização total da agricultura, em 1928, foi anunciada a palavra de ordem: escritores aos kolkhozes. Ele viajou para a Comuna Farol Comunista e em 2 longas estadias realizou os seguintes trabalhos: convocação de comícios populares, coletas de fundos para aquisição de tratores, tentativas de convencer os camponeses individuais a aderirem aos kolkhozes, inspeção de salas de leitura, criação de jornais murais e direção do Jornal dos Kolkhozes, reportagens em jornais de Moscou, introdução de rádios e de cinemas itinerantes, etc. Não é surpreendente que o livro Generais, redigido por Tretchakov depois dessas atividades, tenha exercido uma forte influência sobre o desenvolvimento posterior da economia coletivizada. Ou seja, é um intelectual atuante. É um intelectual não é só atuante, porque seria um militante, está defendendo ideias abstratas, mas ele está ensinando o pessoal, está chamando o pessoal para ação. Eu acho que a segunda, né, ideia aqui de fundo, além dessa coisa de trocar o meio, trocar a função, né, alterar os meios de produção, é, é uma função, vamos dizer assim, pedagógica do intelectual, que aproxima muito essa concepção aqui pedagógica, vamos dizer assim, do Walter Benjamin, essa concepção pedagógica do intelectual como pedagogo, vista aqui pelo Walter Benjamin, de alguma coisa do Antônio Gramsci. É interessante que o Gramsci também é um autor muito lido no Brasil, eu acho que não tem, né? Eu acho que dá para fazer muitas associações, né, entre Gramsci e o Benjamin. Bom, ele fala, né, o direito de exercer a profissão literária não mais se funda numa formação especializada, e sim numa formação politécnica, e com isso transforma-se em direito de todos. Ou seja, se você é um fulano XYZ, se você for minimamente letrado, se você tiver as referências boas, se você trabalhar ali o que você faz, né, a sua literatura, suas leituras e tal, como operário, como que seja o que você for, o escritor também como operário, etc e tal, se você for isso, você também é um intelectual, né? Então, é como se todos ali nessa sociedade coletiva, comunista e tal, como se todos fossem intelectuais, ou pelo menos intelectuais em potência, podendo se transformar em intelectuais. Então, quando você difunde isso, você coletiviza isso, você transforma o ato de você ler a crítica literária, de você ler a literatura, de você fazer literatura, de você fazer crítica literária, quando isso se coletiviza, você tem mais meios de você poder mudar a sociedade. Acho que, enfim, em linhas gerais, é isso. Enquanto o Dublin tá num outro patamar, né? Tá num outro patamar completamente diferente, que é o patamar do protetor do intelectual, protetor do proletário. Ele está ao lado do proletário, mas ele não se coloca como um proletário.
e nunca vai ver que o proletário pode ser alguém igual a ele. Então eu, como estou numa posição superior, eu como sou uma res pensante, não uma resistência, não uma res cogitante, não uma resistência, eu me coloco num lugar à parte, ao lado, mas à parte, e o máximo que eu posso fazer é proteger. Proteger essa pessoa. Walter Benjamin vai falar, não, o lugar do intelectual na luta de classes só pode ser determinado ou escolhido em função de sua posição no processo produtivo. Então, se o intelectual se coloca também como um operário, ou o operário que se coloca como intelectual, acho que essas são as... a grande utopia, né? Uma grande utopia. Estou lembrando aqui do Joel Rufino falando sobre o intelectual e os pobres e tal, enfim, isso tem uma série de mediações, uma série de possibilidades aqui de desenvolvimento, mas como utopia, né, como utopia não, né, como foco, como direcionamento, seria isso. Você vai ver aí o Cartola, né, o Cartola é o intelectual dos pobres, o, o pessoal, o Paulo da Portela, estou falando aqui pelo Joel, né, o Ney Lopes, né, o Ney Lopes é um grande intelectual dos pobres, intelectual pobre dos pobres, enfim. Grande porque é um grande pesquisador, romancista, sambista e tal. Acho que talvez foi um dos caras que mais desenvolveu essa coisa, né? Esse entrelaçamento. Nunca perder a raiz. E realmente no sistema do Joel Ney ocupa um lugar privilegiado. Tem uma série, né? Tem uma série aí de intelectuais dos pobres, tipo a Dona Ira Barbosa. Tem muitos exemplos na música do intelectual dos pobres. A música é um lugar privilegiado para no Brasil para isso emergir. Não deixou de ser um amadurecimento social quando essas figuras passaram a, enfim, ocupar um lugar, né? E também é outra coisa muito problemática, eu tô falando aqui de um modo geral. Mas aí o Dublin, que vem ao lado desse escritor super atuante, operativo, como o Tretiakov, que eu descrevi aqui, quer dizer, eu descrevi através eu li, né, expus através da descrição do Walter Benjamin, tá o Dublin. Então, o Dublin vai ser o seguinte, eu vou ler o parágrafo também sobre o Dublin, para poder, enfim, ficar bem descrito aqui. Mas o princípio desastroso eita, ele vai falar sobre o texto do Dublin chamado Saber e Mudar. Esse Saber e Mudar, olha só. Esse texto surgiu, como se sabe, a título de resposta à pergunta de um jovem. Dublin chama-se Sr. Rock, que se dirigiu ao célebre autor com a pergunta: o que fazer? Dublin o convida a aderir à causa socialista, mas sob condições problemáticas. O socialismo, segundo Dublin, significa liberdade, união espontânea dos homens, recusa de toda coação, indignação contra a injustiça e a violência, humanidade, tolerância, opiniões pacíficas. Qualquer que seja a validade dessa definição, Dublin faz de tal socialismo uma arma contra o movimento operário radical. Segundo Dublin, não se pode extrair de uma coisa nada que não esteja nela. De uma luta de classe homicida pode sair justiça, mas não socialismo. Isso aí, enfim, é um posicionamento conservador bem difundido, né, até hoje. Né? De uma luta de classes homicidas não pode sair justiça. Pode sair justiça, mas não socialismo. Dublin formula do seguinte modo a recomendação feita a Rock. Por essas razões e outras semelhantes. Aí abre aspas aqui para o Dublin falando. Seu sim de princípio ao combate do proletariado só terá validade se, meu caro senhor, se o senhor não se alistar em suas fileiras. O senhor deve se contentar em aprovar esse combate, com emoção e tristeza, mas se fizesse mais do que isso, deixaria vaga uma posição de enorme importância, a posição do comunismo primitivo, que se resume na liberdade individual do homem, na solidariedade espontânea, na fraternidade dos homens. Essa posição, prezado senhor, é a única que lhe compete. Fecha aspas para o Dublin. É quase uma posição religiosa, né?
fraternal, católica e tal. Bom, aí continua o Walter Benjamin. Vemos aqui aonde conduz a concepção do intelectual como um tipo definido por suas opiniões, convicções e disposições, e não por sua posição no processo produtivo, ou seja, só pelo que ele fala, e não pelo que ele está, como ele está ali se posicionando, como ele está operando, né, nisso. Bom, ou seja, o intelectual para Walter Benjamin é um politécnico, um cara que sabe de várias matérias, sabe falar várias línguas, sabe falar com várias pessoas diferentes. Ele fala, por exemplo, tem um trechinho da... cara, eu esqueço o nome daquele livro que parece um... É quase um livro ficcional que ele escreveu, até o terceiro volume dessa coleção aqui do Walter Benjamin. Na Infância em Berlim, que tem todos esses textos, né, sobre Nápoles e tal. Agora eu perdi o nome desse texto específico, mas num desses pequenos aí que parece quase aforismos, né, são vários textos muito curtinhos e tal. Ele vai falar como os meios técnicos mudaram, como muitas vezes as coisas são muito curtas, muito breves, a comunicação tem que ser muito rápida. O intelectual está acostumado a uma coisa bem mais, né, trabalhada e tal, ascética, vamos dizer assim. Como o intelectual teria que entrar nesses meios, né, não reclamar tanto, entrar nesses meios, mas entrando nesses meios, reformulando. Não deixa de ser como eu tô falando de novo, uma utopia curiosa, né? Uma utopia curiosa, porque realmente se você entra e você abre um espaço, né, para uma outra coisa, eu acho que não é questão de você mudar o meio como um todo. Pegar hoje o Facebook, YouTube, os caralho a quatro, você não vai mudar o algoritmo, não vai mudar essa coisa baixa, né? Instagram e tal, TikTok, ou seja, você não vai mudar como um todo, né? O intelectual vai mudar, vai revolucionar. Existe uma série de revoluções que pode ser feita no sentido de você fazer um software nacional, um outro tipo de algoritmo, outra abordagem, sem backdoor, né? Sem caixa preta para o pessoal lá de fora, para coleta de dados e tal, blá, blá, blá. Com taxação também dessas empresas internacionais que atuam aqui. Tem toda essa questão que isso é uma política de Estado, mas quando você abre um canal, né, e você muda o meio, muda o uso, você acaba abrindo uma brecha, vamos dizer, quase que abre uma brecha no sistema. Eu acho que é isso, colocando numa coisa assim mais simples. Bom, eu acho que, inclusive, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando o Luiz Nassif denunciou a Fundação Lava Jato, lá do Delanhol, que é pegar dinheiro das multas que a Petrobras pagou para os acionistas americanos, e esse dinheiro ia voltar para se reverter e virar 2 bi aí para a Fundação Lava Jato. No nome do Delanhol, o Nassif ficou sabendo disso, ele denunciou. É alguém absolutamente menor nessa história toda, não se compara um poder de fogo de um jornalista independente com a grande mídia, mas bastou aquela denúncia, ou seja, esse fato se tornar público para aquilo ser imediatamente, como é que é, enfim, não sei quem é que bloqueou o recurso e acabou com essa história de Fundação Lava Jato lá no Supremo Tribunal, mas foi a notícia do Nassif que deu liga para isso, né? Foi 1 ou 2 dias depois de sair a notícia, o pessoal do Supremo bloqueou e aí começou, né? Acho que começou a agonia do Delanhol sem uma grana, né, talvez tão esperada, né, para criar um movimento político aí deles, né, particular. Então você abre uma brecha aí no sistema, enfim, você consegue algumas intervenções, mas eu acho que, claro, essa coisa, vamos mudar, né, para um outro mundo e tal, você nunca vai ter também nem consenso de que outro mundo é esse. Esse outro mundo ele vai acontecendo, né? Então, é isso, acho que tá bom, né? A apresentação mais preâmbulo, eu tô aqui há 50 minutos praticamente. Não sei se eu vou demorar tanto assim nos outros textos, mas eu queria ler e comentar. Próximo, né? Seguindo aqui a ordem mais ou menos, ele, pelo menos nos dois próximos, a parte 6 do texto, ele está introduzindo os conceitos de aura.
valor de culto, valor de exposição. Daí você ocupa, né, um outro por próximo programa, próxima aula, né, no caso. Depois ele vai entrar mais na matéria cinematográfica, é meiuca ali do texto dele, né, ocupa um outro programa e um para finalizar. Não sei se eu dou conta dos textos de apêndice aqui dessa edição que são interessantes, talvez, ou menciono os textos no meio das aulas, eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas fora essa introdução aqui geral de hoje, talvez mais uns 3, né, programas dê para dar conta dessa história toda. Estamos começando aqui, está registrado, enfim, vai ver pela data de publicação. Ainda falta acabar a série sobre Diante da Imagem do Didi Uberman. Enfim, o texto já está mais do que lido, relido, translido, anotado, tudo. Eu vou acabar isso aí também. Ou seja, em breve, daqui a pouquinho vai aparecer. Vou ver essa semana mesmo a continuação dessa série do Didi Uberman. Vou acabar essas 2 séries, só para vocês terem uma noção. E vai aparecer eventualmente algumas resenhas aleatórias, alguma intervenção da minha pessoa sobre alguma coisa específica. Mas é isso, só para poder, para ver para quem está acompanhando aí, ver mais ou menos a programação. Isso aqui, né, não é tão bagunçado como parece. Bom, e tamo aí, tamo junto. 50 minutos é uma hora aula, né? É isso, deu certinho, sem nem saber que ia parar nesse tempo, até que foi bacana. Beijo aí pra vocês.